Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Pedro Martins, CEO do Santos. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, acho que esse espaço que foi criado para debater o mundo dos negócios do futebol tem sido muito produtivo e tenho certeza que a gente pode fazer uma grande troca de ideias hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do jovem CEO do Santos e também dessa instituição tão importante que está de volta ao seu lugar, a elite do futebol do Brasil. Vamos lá. O Santos viveu o pior momento de sua história no fim de 2023, com o primeiro rebaixamento para a segunda divisão. Em 2024, o Peixe começou a sua reconstrução e acabou o ano não só com o acesso garantido, mas também com a taça da Série B. De volta à elite nacional, o Santos segue o seu caminho rumo a uma reconstrução total. Agora também contando com Neymar em seu elenco. E Pedro Martins foi um dos nomes escolhidos para participar desse novo momento. CEO do Santos desde dezembro de 2024, Pedro Martins já tem um currículo extenso no futebol. O dirigente chegou ao Peixe depois de ser diretor de futebol do Botafogo, clube no qual conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Antes disso, teve passagem pelo Vasco, pelo Atlético Paranaense e também pelo Cruzeiro, onde ficou 2 anos durante a implementação da SAF. Muito bem, recebendo hoje no CNN Esportes S.A. o Pedro Martins, que é o CEO do Santos, que está de volta à Série A do futebol brasileiro. Como é que está sendo esse reencontro do Santos com o seu lugar e esse ajeitar da casa na Baixada Santista? Olha, João, tem sido um prazer, trabalhar primeiro com uma instituição do tamanho do Santos, Quando o presidente Marcelo Teixeira me chamou para esse desafio, eu me senti muito feliz, e entendi o tamanho do trabalho que teríamos. Primeiro, porque o Santos é um clube com uma história gigantesca, e entendi também que é um clube que estava passando por um dos seus piores momentos, da história, quando cai para a Série B. E quando vem esse convite para a gente modernizar o Santos, profissionalizar o Santos e começar a fazer com que o Santos esteja adaptado a essa nova realidade do futebol brasileiro, eu entendi que seria um passo importante na minha carreira e estou muito feliz, muito contente de fazer parte desse desafio. O presidente Marcelo esteve aqui conosco, ainda num momento muito difícil do Santos, de ir para uma disputa de Série B e com muitas incertezas. Qual a realidade do Santos hoje? Qual é o Santos que vocês têm no momento? Olha, João, é um Santos em reconstrução, Quando o presidente Marcelo ele aceita voltar, ele encontra o Santos não só com grandes dificuldades financeiras e administrativas, mas também sem um projeto desportivo, O Santos não tinha clareza do que ele queria nos próximos anos e não é à toa que caiu. Eu sempre digo que para uma instituição desse tamanho ser rebaixada para a segunda divisão, precisa ter uma união de muitos esforços, e fatores. E eu acredito que foi isso que fez com que o Santos acabasse sendo rebaixado. Esse primeiro estágio da gestão do presidente Marcelo foi de retomada, de fazer com que o Santos pudesse voltar para a Série A. E agora a gente inicia uma segunda tarefa, que é uma tarefa ainda mais complexa. Vocês sabem bem como que o futebol brasileiro está funcionando, o volume de investimento que a gente está enfrentando. E posicionar o Santos dentro dessa nova realidade não é simples, tampouco é fácil, A gente está agora começando a fazer esse trabalho, remodelando o elenco, reconstruindo toda a maneira do clube funcionar, pensando para que o Santos seja competitivo a partir de agora, mas principalmente para que o clube nunca mais passe pelo que passou no passado. A gente sabe da dificuldade do futebol, porque de um lado você tem a necessidade de equilibrar o caixa e do outro você tem a cobrança da torcida para ser campeão, para fazer um time competitivo. E o Santos enfrenta isso. No mesmo momento que enxuga o orçamento, contratou o Neymar, que é um dos jogadores mais caros do mundo, um dos grandes nomes do futebol mundial. Como é que se deu esse processo e como foi a tomada de decisão por contratar o Neymar, mesmo num momento de ajuste de caixa do clube? Olha, foi um processo complexo. Eu te falo que o presidente Marcelo Teixeira vinha trabalhando nessa transferência já há muito tempo, e a gente não tinha muito o timing de quando ela poderia acontecer, dependeria muito do Neymar com o Al Hilal, essa relação
que ainda existia, né? Mas a partir do momento em que a gente entende que é viável e possível trazer o Neymar de volta, tem que fazer toda uma engenharia financeira para tentar equilibrar o salário de um jogador do tamanho do Neymar, né? E ele mesmo abre mão, né, de valores importantes para ele poder fazer esse movimento de voltar para o Santos. E aí a gente começa a fazer esse equilíbrio de um contrato que tem o seu valor fixo, mas a grande parte desse contrato está no variável, né? Tá na possibilidade de patrocinadores que entendem que a imagem do Neymar, a volta do Neymar e a conexão da imagem dele com o Santos tenha um valor. E isso a gente já está vendo em novos contratos que o Santos está conseguindo fechar para conseguir equilibrar a conta Neymar, para conseguir fazer com que ele se pague em todo esse retorno que tem o aspecto desportivo para ele, né? Ele quer voltar para o Santos, porque ele entende que esse retorno para o Santos pode também representar a felicidade dele e a volta para a Copa do Mundo, né? E a preparação para a Copa do Mundo, mas também tem todo o cenário financeiro para que a gente consiga fazer com que o projeto Neymar seja viável. Pedro, do ponto de vista técnico, o tempo ainda é muito pequeno para analisar. Mas do ponto de vista de notícia, de negócio, de alvoroço de mercado, foi tudo muito grande. Já dá para o Santos fazer uma análise do impacto dessa volta do Neymar ao Brasil? Eu creio que ainda é cedo. É óbvio que a gente já tem o impacto de novos patrocinadores, né? De marcas que querem fazer parte desse momento. Mas eu acredito que a gente vai conseguir dizer sobre o sucesso financeiro desportivo dessa volta do Neymar quando esse período se concretizar. Hoje a gente está trabalhando para que ele seja estendido, né? O contrato do Neymar é até o meio do ano. A nossa ideia e objetivo é estender esse vínculo, né? Para que ele permaneça no Santos. Primeiro, para que ele volte a jogar com maior frequência. Ele fez um volume de jogo agora importante e era natural que pudesse ocorrer uma pausa em função do longo período de inatividade dele. Estamos nesta pausa agora. E a ideia é retomar para que o Neymar jogue cada vez mais, esteja bem, volte para a seleção brasileira e aí conseguiremos fazer uma avaliação geral do que foi esse retorno no aspecto desportivo e no aspecto financeiro, né? Eu falo que sempre tem que ter esse equilíbrio, porque a gente está falando de futebol. Não dá para a gente falar só da imagem do atleta sem entender o quanto... Não é um CDB de banco, né? Não. Todo projeto de futebol ele vai ter sucesso se ele tiver retorno dentro de campo. Não tem jeito, né? E o Neymar bem, saudável e feliz, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser uma figura muito importante para o Santos e uma dos principais no Campeonato Brasileiro e dentro desse cenário, dentro da indústria do futebol brasileiro atual. Dessa equação que o Santos fez, o Neymar tem participação nos ativos que o Santos negocia, por exemplo, vender um patrocinador na camisa, vender um patrocinador no estádio. O Neymar tem participação nisso de maneira direta? O contrato dele, ele tem uma remuneração fixa, que é o salário que o Neymar paga, tanto para que o Santos paga para o Neymar e paga para todos os outros jogadores, mas ele também tem uma participação na remuneração variável, que obviamente ele consegue trazer, com a vinda dele para o futebol brasileiro, ele traz novos parceiros, novos patrocinadores, e esses novos parceiros, ele tem uma participação. Somente assim seria possível fechar essa equação para que a gente pudesse trazer um atleta como Neymar para o Santos. E como é que está o diálogo do Santos com ele para a renovação? Porque você disse agora há pouco, o desejo do Santos é estender o contrato com o Neymar, mas inicialmente ele veio para um contrato até o meio do ano. O discurso geral no mundo do futebol é que o Neymar tentaria se encaixar numa liga europeia no meio do ano para se preparar para a Copa do Mundo. Enfim, como é que está esse momento no Santos e essa expectativa no Santos? João, eu falo que a parte mais difícil já foi feita, né? Que é trazer o Neymar de volta para o futebol brasileiro e para o Santos, né? E isso só aconteceu porque ele queria, porque ele estava muito disposto a voltar e fazer parte dessa reconstrução do Santos, né? A decisão que ele tomou de voltar para o futebol brasileiro não foi uma decisão financeira. Ele perde dinheiro estando aqui? Sim.
Sim, Muito? Isso é fato. Eu não sei te dizer muito, porque eu não sei com clareza quais são os números ou quais eram os números que ele tinha no contrato dele na Arábia Saudita, mas eu tenho certeza que ele conseguiria contratos melhores em outras ligas, né? O Neymar vem para ser feliz, ele vem porque ele tem uma conexão com o Santos Futebol Clube e ele vem dizendo que ele quer fazer parte dessa reconstrução, né? E não é à toa que o seu staff hoje ele faz parte de uma série de outros projetos que também envolvem a melhoria da infraestrutura, que envolve a melhoria da Vila Belmiro, né? Então tudo isso faz parte do projeto Neymar, né? O ponto aí a gente não está falando de um jogador que vai avaliar em junho e vai abrir as portas para o mercado e ver quem vai oferecer mais. Não, a gente está falando de um jogador que está buscando a felicidade dele, né? E quando a gente se fala disso, hoje eu posso te dizer que eu sinto o Neymar no dia a dia, o staff dele, as pessoas que trabalham com ele, muito satisfeitas com o vínculo que ele tem hoje com o Santos. Creio que esse é o maior indício para se falar sobre o futuro. Não consigo garantir, porque não tem nada assinado, mas se for para avaliar a relação e ter isso como termômetro para projetar o futuro, eu fico otimista quando se fala da permanência do Neymar. O Neymar é hoje um jogador muito criticado pela imprensa brasileira de maneira geral, por grandes nomes do futebol. Teve aqui no programa há poucos dias o Vanderlei Luxemburgo, deu uma entrevista muito firme, dizendo da importância do Neymar para o futebol do Brasil, mas dizendo que é muito importante que o futebol brasileiro, ele disse a seguinte frase: olha, se eu estivesse na seleção, eu teria uma conversa direta com o Neymar. Neymar, o Brasil precisa de você, mas você também precisa disso para chegar bem a uma Copa do Mundo. E aqui vai uma opinião, talvez o Santos seja até mais importante para isso do que a seleção no momento, porque o Neymar está no dia a dia do Santos. É lá que ele treina, é lá que ele acorda, que ele toma o café da manhã, que ele tem o seu dia a dia como atleta. Como é que o Santos está trabalhando essa questão? Tanto do nível de cobrança que é crescente com o Neymar no futebol brasileiro, independentemente do Santos. Estamos falando de um personagem do país, do nosso futebol, e dessa necessidade que o Brasil tem do Neymar para a próxima Copa. Como é que vocês estão equalizando essa conta, fazendo essa matemática do Neymar atleta, do Neymar jogador de futebol, e que é muito mais do que o Neymar do Santos, apesar da torcida santista querer que ele renda muito primeiro no Santos, é claro, e é natural. João, eu acho que o Neymar é uma figura que se acostumou a lidar com pressão desde muito jovem, né? Ele foi formado assim e, por ser muito talentoso e estar disputando grandes jogos, grandes competições desde muito cedo, ele foi aprendendo a lidar com esse nível de exigência e com essa pressão, tanto dentro do campo quanto fora do campo, né? O que a gente dentro do Santos vem procurando fazer é trazer um pouco de racionalidade para esse processo, porque a gente está falando de um atleta que está mais de 1 ano e meio parado, né? E aí você tira o nome Neymar e coloca qualquer outro nome de jogador, você precisa ter cautela, você precisa tratar esse processo de retorno ao alto rendimento com muita calma e dentro de um núcleo de especialistas. Você precisa falar com muita gente boa para tomar as melhores decisões, né? Um atleta de alto rendimento que está tanto tempo parado, quando ele volta para o futebol brasileiro em que se joga de quarta e domingo, você precisa ter uma cautela e um cuidado ainda maior, né? A gente não quer que o Neymar jogue apenas 1, 2, 3 jogos, né? A nossa projeção, todo o trabalho que vem sendo feito é para que o Neymar consiga fazer uma temporada sólida, né? E pensando também no objetivo, não só dele, mas também o objetivo de todos na seleção brasileira, é fazer com que ele tenha 2 grandes anos, né? 2 grandes temporadas. E para isso, ele precisa estar devidamente fortalecido no aspecto muscular, ele precisa estar batendo todas as métricas de treino, ele precisa descansar quando necessário, porque a gente está falando de um jogador que já passou dos 30 anos. Todo esse processo a gente vem trazendo como a gente procurando entender a individualidade do jogador, mas como a gente faz com todos os jogadores dentro do Santos, né? E quando você pega toda essa métrica que um time do tamanho do Santos tem na atual medicina esportiva, na fisiologia, o Neymar está seguindo uma curva, um caminho que era o esperado pelo Santos? Sem dúvida.
sem dúvidas. Ele fez ele teve uma sequência de jogos muito boa, né, em que ele deu uma resposta muito interessante. Não é à toa que voltou a ser convocado para a seleção brasileira, mas aí a gente começa a entender que o risco de lesão se aumenta, né? Isso porque a gente está fazendo exame de maneira frequente e a gente começa a entender que se a gente começar a puxar demais a carga, existe a possibilidade de lesionar. Então a gente conversa com o Neymar, explica para o Neymar. Ele é um cara que quer jogar. A todo momento ele está querendo estar no campo, né? Mas precisa ter um processo de educação e de explicação para falar para o Neymar, é melhor a cautela agora para que você sustente toda uma temporada e a gente não pode nunca tirar o calendário brasileiro de contexto, né? O Santos, na sua segunda parte da temporada, vai ter muito jogo de quarta e domingo. E para esse momento que a gente está preparando o Neymar, pensando também não só no bem do Santos, mas também no bem do atleta, porque a gente entende que se não tiver essa cautela, se não tiver esse cuidado, nós vamos ter um atleta que vai estar se lesionando com certa frequência. Ô Pedro, você já é um cara experiente no futebol, apesar de jovem. Pela sua análise, por tudo que você está vivendo no dia a dia da Vila Belmiro, você apostaria que o Neymar chega bem para a Copa do Mundo do ano que vem? Olha, eu vejo o Neymar muito focado, né? Você pega o dia a dia, a maneira como ele tem trabalhado, como ele tem tratado também esse retorno dele para o Santos, né? Ele entende que essa é uma grande oportunidade de não só de ser feliz jogando futebol, mas também de mostrar para todos de que o Neymar que a gente conhece, ele vai voltar e ele vai estar no campo, né? E esse é o maior termômetro de tudo, né? Se o atleta quer, se ele está disposto, se ele vai pagar o preço, eu tenho certeza de que teremos o Neymar não só contribuindo com o Santos, sendo um jogador importante no futebol brasileiro, mas também contribuindo com a seleção. Agora, a gente precisa ter... Normalmente, quem analisa de fora, quem verifica de fora, não procura entender o que é esse processo de recuperação de um jogador, né? Todo mundo tem ansiedade. Quando se trata de Neymar, a ansiedade ainda fica maior. E a cobrança está muito grande, né? Exato. E agora não é momento de ser ansioso. Não é momento de acelerar etapas. Agora é o momento de cuidar bem dele. De deixá-lo fortalecido, muito bem condicionado para essa sequência importante de jogos que a gente vai ter. E como é que está sendo... com o técnico do Santos, o Caixinha, como é que está sendo essa relação, como é que ele fez a sua adaptação também como treinador a esse processo, porque ele estava no Santos antes do Neymar chegar. Então, como é que foi esse processo para o treinador e como é que ele está conduzindo no dia a dia do Santos? O Caixinha, quando ele aceita participar do projeto do Santos, ele vem com a consciência de que seria uma reconstrução, né? Uma mudança muito grande de elenco, né? A gente trouxe 11 novos jogadores e nessa janela que está para se encerrar agora, foram 56 movimentações. Então, é um volume muito alto para um clube de futebol, principalmente porque é um clube que está voltando da Série B, né? Então o Caixinha entende que é uma reconstrução, ele entende que ele ia ter que se esforçar muito para criar uma identidade de trabalho e de jogo para essa equipe. E quando o Neymar vem, ele compreende que a vinda do Neymar pode potencializar esse trabalho dele, né? Por tudo que ele pode fazer dentro do campo. Então ele faz alguns ajustes dentro da equipe. Mas principalmente eu acho que ele entende a figura do Neymar também como capitão da equipe. O Neymar chega no Santos virando o capitão da equipe e vira uma liderança importante na interlocução com a diretoria, na interlocução com a comissão técnica, né? E a relação do Neymar com o Pedro Caixinha, mas também com todo o staff, ela é uma relação muito importante de compreensão mútua do que a gente precisa fazer para o Santos voltar a ser um clube protagonista. E isso não é fácil e nem é simples, né? A gente entende a união de todos esses fatores, o Neymar como uma peça-chave, de que a gente precisa trabalhar muito para o Santos voltar a ser uma equipe de prateleira de cima no futebol brasileiro. Você falou muitas vezes já na entrevista o termo reconstrução. E essa reconstrução vai muito além do campo, né? O campo talvez seja a consequência do que é feito fora do campo. Como é que está esse processo de reconstrução do Santos fora do campo? Por exemplo, o Santos pensa em se tornar uma SAF, o Santos se organiza para isso,
Está descartado isso no Santos? Como é que está essa realidade? Olha, João, quando o presidente Marcelo me convida, e o que brilha nos meus olhos é justamente esse desafio, né? O desafio de profissionalizar o Santos, de modernizar toda a estrutura, né? E aí, hoje eu identifico com clareza que são 3 grandes estruturas, né? O CT Meninos da Vila, que é o CT das categorias de base, o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro, né? São 3 estruturas hoje que o Santos tem uma operação distinta em cada uma delas, né? Posso te dizer que o principal foco hoje foi o CT Rei Pelé, né, pela emergência da primeira equipe, mas hoje eu já tenho um diagnóstico e já consigo compreender que necessitamos modernizar e melhorar processos, rotinas e métodos de todos os 3 espaços. E o grande desafio do Santos como organização é ele entender que muitas das áreas elas acabaram parando no tempo, né? Elas acabaram não sendo modernizadas e não entendendo a mudança que o futebol brasileiro vem passando, né? Você disse num determinado momento que o staff do Neymar tem ajudado, inclusive, nesses processos. Como é que tem sido isso? Como o Neymar, como atleta, como o seu grupo mais próximo, tem colaborado nesse processo de modernização do Santos? O pai dele, né, o Neymar pai, ele é uma figura importante, né? Ele chega, obviamente, de maneira conectada com o presidente Marcelo Teixeira, a trazer novos parceiros para também fazer mudanças importantes na infraestrutura do Santos. Então, hoje a Vila Belmiro já tem uma nova área VIP que foi construída por esses parceiros. O CT, o vestiário da Vila Belmiro também, com esses parceiros que o staff do Neymar trouxe, já conseguimos fazer melhorias importantes. E assim a gente vai conseguindo trazer pessoas que confiam nesse projeto para fazer essas modificações em que o Santos parou. E uma coisa que sempre foi muito cara ao Santos e muito importante para o futebol do Brasil, que é a capacidade do Santos de formar talento. Vamos lembrar que só nesse século, Robinho, Diego, Neymar, Ganso, Rodrigo, Gabigol e por aí vai. Tô lembrando aqui o creme de la creme dos craques, mais vários outros grandes jogadores o Santos revelou. Como é que está esse processo? Como é que está a base do Santos hoje? Eu acho que o ponto de infraestrutura ele acaba sendo uma vulnerabilidade, né? Para a gente conseguir avaliar as categorias de base. Mas mesmo com a infraestrutura atual, a gente identifica que o Santos forma bons valores, né? E aí existem 2 formas de olhar para esse tema. Uma olha só, como a marca do clube é grande e vai trazer jogadores de maneira natural, mesmo com diferentes gestões. E a outra olha o que poderia ser se você tivesse bons métodos, bons processos e uma infraestrutura de altíssimo nível, né? Eu não tenho dúvida que o Santos seria o melhor formador do Brasil, porque tem história para isso. E história não se compra, né, João? Então, eu acredito que se o clube se modernizar, adotar boas práticas de governança, o Santos se torna o maior formador do Brasil rapidamente, novamente. E eu acredito que com boas práticas de governança, você se prepara para o futuro. Você não precisa necessariamente virar SAF. A SAF ela pode ser um passo, uma escolha da instituição. Mas hoje isso está na mesa do Santos? Ser uma SAF? Acho que o que está na mesa hoje e o que o presidente Marcelo Teixeira vem falando com certa frequência é a vontade e a necessidade de mudar as práticas do clube, né? De se profissionalizar de fato e não apenas no discurso. Virar SAF é consequência disso. Vai ser fruto de um debate, de uma reflexão que o Conselho precisa fazer e avaliar se essa é a saída para o futuro do clube. Não precisa ser. Já conhecemos aí clubes que são uma associação, né? Atlético Paranaense, o Fortaleza até pouco tempo atrás era uma associação. Mas virou uma SAF também com o controle da associação, né? Isso. É um sinal de que dá para fazer, né? E, ao mesmo tempo, existem SAF que não tiveram tanto sucesso assim. Quanto está devendo o Santos hoje, Pedro? Assim, João, a gente está justamente nesse momento fazendo esse mapeamento, né? O mapeamento a gente está fechando agora com uma assessoria financeira para ter todo esse cenário mapeado no detalhe. Hoje passa de 1 bi ou menos de 1 bi? Eu acredito que é menos.
mas não consigo te cravar ainda, porque eu quero ter esse feedback dessa assessoria para a gente conseguir comunicar isso da melhor maneira possível e encontrar as melhores saídas para que a instituição consiga equacionar essa dívida, né? Eu falo que mais importante que o tamanho da dívida é o que você vai fazer com ela a partir de agora, né? Você pode encontrar meios e formas, e já vimos clubes que estão conseguindo resolver isso, como o Flamengo está resolvendo, né? E já vimos clubes que, a partir do momento que eles mapeiam a dívida, eles só aumentam, né? Isso vai depender da maneira como o clube vai tomar suas decisões, mas eu acredito que a vontade hoje do presidente Marcelo Teixeira é montar uma estrutura capaz de equacionar a dívida e, ao mesmo tempo, montar equipes competitivas. Pedro Martins, CEO do Santos, aqui no CNN Esportes S.A. De volta com o CNN Esportes S.A. com Pedro Martins, CEO do Santos, que antes de ser CEO do Santos, trabalhou no Cruzeiro, no Vasco e no Botafogo. Todos três já são clubes no formato empresa, SAF. Cruzeiro com o Ronaldo, Vasco, um momento ali muito conturbado daquela antiga diretoria do Vasco, e no Botafogo, onde você foi campeão do Brasil e da Libertadores. Qual a diferença de trabalhar numa SAF para trabalhar num clube associativo, como é o caso do Santos? João, eu costumo falar que eu prefiro avaliar sempre o modelo de gestão, né? E o modelo de gestão ele está muito mais refletido na maneira como você toma suas decisões, como você organiza as pessoas, como você estrutura o projeto de futebol do clube, né? Isso dá para fazer de maneira bem sucedida, tanto numa SAF quanto numa associação, né? Eu também tenho uma longa experiência no Atlético Paranaense, que é uma associação, né? O lado positivo das SAFs que eu consegui conviver é justamente a agilidade do processo decisório, né? Se você consegue conectar as pessoas que têm a caneta na mão de maneira rápida, isso facilita muito o desenvolvimento de um projeto de futebol, principalmente se tem alinhamento na maneira de pensar e na maneira de agir do clube, né? Isso a gente teve de maneiras distintas, né? No Cruzeiro, por mais tempo, né? Que eu fiquei 2 anos e meio com o Ronaldo, em que a gente tomou muita decisão dura, sem tanta capacidade de investimento, né? A gente fez uma mudança considerável dentro do clube. No Botafogo, já era uma estrutura de propriedade um pouco mais distintas, porque a diretoria e o processo decisório, ele tinham mais pessoas, mas com um centralizador, que era o John Textor, né? Que também teve muito sucesso. Foi um clube que eu gostei muito de trabalhar também, porque conseguimos deixar uma marca muito positiva na história do clube, né? O Vasco, infelizmente, ele foi um período muito curto, e eu convivi justamente na transição, né? No momento em que a 777, que foi quem me convidou para ir para o Vasco, ela sai, né? Na justiça, e a entrada da gestão associativa como gestora da SAF, né? E esse processo foi um pouco mais complicado, uma transição dolorosa. Entendi que o Pedrinho estava fazendo um esforço gigantesco, porque precisava salvar o futuro da instituição, né? Mas obviamente ali tem uma mudança de operação em que eu acabo pedindo para sair, com todo respeito que pela figura do Pedrinho e por todas as decisões que ele precisava tomar, pensando no futuro do Vasco. Você participou da SAF do Cruzeiro também. Queria que você fizesse uma análise para a gente do que deu certo, do que foi melhor sucedido no projeto liderado pelo Ronaldo, e o que poderia ter sido diferente na sua avaliação. Na minha avaliação, o Ronaldo ele cumpriu um papel muito importante na história do Cruzeiro, né? E isso eu acho que a gente vai conseguir avaliar daqui a alguns anos, né? Quando a gente olhar para trás e ver o momento que o Cruzeiro estava, toda a dificuldade que a instituição passou, né? E a coragem que ele teve de assumir um clube com uma dívida superior a de R$1 bilhão, em um momento em que a insegurança sobre o que seriam as SAFs era gigantesco. Hoje é muito mais fácil a gente falar, né? Mas o Ronaldo teve a coragem de fazer a primeira, né? E uma coragem ainda maior, João, de tomar decisões duras e difíceis,
que normalmente no futebol isso custa mais caro ainda, né? Tomar as decisões pensando no que seria o melhor para a instituição, né? Eu acho que o Ronaldo ele foi extremamente feliz em conectar boas pessoas em torno desse projeto, justamente porque ele saberia que não teria a capacidade de investir grandes recursos. Então, foi um Cruzeiro que procurou adotar as melhores práticas de governança corporativa, conseguiu reunir pessoas que conseguiam fazer muito com pouco dinheiro, né? Tanto que as equipes que a gente conseguiu construir no Cruzeiro, tanto na Série B quanto no primeiro e no segundo ano de Série A, eram equipes com investimento baixíssimo. Se você for pegar a zona a tabela de classificação, o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento em termos de investimento, né? E mesmo assim sempre conseguiu ficar acima dessa expectativa. Mas eu sempre vou entender a expectativa da torcida e da imprensa, porque o Cruzeiro é um clube multicampeão, né? E naturalmente a torcida nunca iria se acomodar ou entender que esse processo de reconstrução ia demorar mais 5, 6 anos, né? A ansiedade, a vontade de estar disputando por títulos era muito maior. E aí o Ronaldo fez o movimento que, inclusive, ele já havia dito que poderia fazer, né? Que foi vender para o Pedrinho BH, que é um apaixonado, alguém com uma capacidade de investir muito mais. E acho que é isso que está acontecendo hoje, né? Então, dá para você avaliar esse momento de reconstrução do Cruzeiro por etapas. E acho que a etapa Ronaldo, ela foi muito bem sucedida para entregar para um Pedrinho que estava com muito mais vontade e capacidade de fazer investimentos maiores. Vamos falar do seu outro clube, o Botafogo. Você foi campeão da Libertadores e Brasileiro. Como é que você avalia esse trabalho do Botafogo, do Textor? E queria pegar um ponto, até na conexão com o Santos. Num determinado momento da entrevista, você disse que é importante que os clubes não tenham só um projeto de time, tenham um projeto de instituição, porque é isso que faz o longo prazo funcionar. O Botafogo é hoje um clube com um projeto de instituição para longo prazo, ou o Botafogo do ano passado era um projeto de clube muito forte, mas que talvez não se repita em algum momento? Na minha visão, o John Textor, a gente estava falando aqui do papel que o Ronaldo teve no Cruzeiro, né? Eu acho que o John Textor, ele tem um papel nessa reconstrução do Botafogo que é enorme, né? A maneira como ele encontra o Botafogo, né? Sendo que era uma instituição com uma história imensa, mas com muita dificuldade mesmo, do que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo, de levar o clube ao Campeonato Brasileiro e Campeonato da Libertadores, isso não é para qualquer um, né? Eu entendo que ele vem fazendo e vem construindo o projeto do Botafogo por etapas, né? A primeira etapa foi montar times competitivos. Foi fazer com que o Botafogo pudesse, de novo, brigar na prateleira de cima. E todos nós acompanhamos que isso aconteceu de maneira rápida porque os investimentos foram altos, muito altos, né? Agora, entendo que o Botafogo vai precisar, para se consolidar nessa prateleira, começar a montar esse projeto de clube, né? Para conseguir produzir não só boas equipes através da aquisição de jogadores, mas também através da formação, né? Para que um projeto seja sustentável, é muito difícil você conseguir manter esse nível de investimento tão alto por tanto tempo, né? E é isso que eu penso não só para o Botafogo, como assim a gente pensava para o Cruzeiro, e a mesma coisa que a gente vem falando para o Santos, né? Os projetos, eles precisam ser sustentáveis ao longo do tempo. Você pode sustentar, você pode aceitar uma certa perda com relação a retorno, porque você está fazendo investimentos consideráveis em equipe, mas projetando a sustentabilidade, né? Pedro, vamos voltar a falar do glorioso alvinegro praiano, como diz o hino do Santos. Uma marca muito forte do Santos é a Vila Belmiro, mas
todo mundo que conhece a Vila sabe que é um estádio hoje acanhado para a realidade das grandes arenas do futebol do Brasil. Faço jogos na Vila há mais de 20 anos e, infelizmente, com todo o charme, beleza, toda a história que tem ali, ficou para trás de Neoquímica Arena, de Allianz Parque, de Arena MRV, dos grandes estádios do Brasil. Como é que o Santos vai resolver essa questão e em que pé está o projeto de construção de uma nova arena? João, o presidente Marcelo Teixeira ele vem falando com certa frequência de que ele quer deixar um legado na sua gestão, né? E o legado, obviamente, é buscar títulos, né? Mas também a melhoria da infraestrutura do clube como um todo, né? A gente já disse aqui que o centro de treinamento do clube precisa de melhorias, né? Para que a gente consiga fazer com que o Santos seja de novo um grande clube formador. E o estádio é um outro grande pilar da gestão dele, né? O presidente Marcelo Teixeira vem fazendo longas conversas, né, com parceiros e possibilidades para que consiga fazer com que o estádio do Santos seja uma estrutura condizente ao tamanho da instituição, né? Hoje o Santos perde dinheiro quando ele joga na Vila Belmiro. A gente reconhece o valor histórico que ela tem, inclusive a participação que ela tem na nossa força desportiva. Ganhar do Santos na Vila Belmiro não é fácil, né? Mas a gente acredita que o clube precisa dar um salto com relação ao que é o seu estádio hoje para aumentar a sua capacidade de faturamento. A gente está falando aqui que o futebol ele está se tornando cada vez mais competitivo através de um volume de investimento altíssimo e não dá para você abrir mão de uma receita tão importante como essa, que é o dia de jogo, que é o grande ativo que você tem para vender, simplesmente porque a gente não quer modernizar a Vila Belmiro. Esse debate está sendo feito, obviamente, ele não é simples, ele é complexo, envolve muita gente, mas eu tenho a clareza de que dentro da gestão do presidente Marcelo Teixeira, esse assunto vai ser direcionado para que a gente consiga ou modernizar a Vila Belmiro ou encontrar alguma outra saída que seja melhor para o Santos Futebol Clube. O presidente Marcelo, ele ficou marcado na sua gestão anterior como alguém que defendia muito um Santos também em São Paulo. Porque o Santos se fez grande. O Santos, nos anos 60, 70, quantos grandes jogos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maracanã, porque era um time do Brasil e do mundo. E depois o Santos acabou durante muito tempo jogando só em Santos, na Vila Belmiro. Há uma conversa muito forte do Santos cada vez mais jogar em São Paulo, no Pacaembu. Como é que está esse processo? Esse é sempre um tema que vem sendo debatido, né? O Santos ele não precisa jogar todos os seus jogos dentro da cidade de Santos, né? Ele pode escolher alguns momentos aí para jogar em São Paulo, né? Isso já aconteceu no ano passado, né? É bom financeiramente jogar no Pacaembu? E aí eu estou perguntando até do ponto de vista de análise do que hoje é uma concessão. Para quem é cliente da concessão, é bom? É bom. Não só no Pacaembu, né? Pacaembu é uma ótima possibilidade, né? Uma possibilidade que a gente vem levando em consideração. Mas a gente pode também levar em consideração a possibilidade de jogar em outros estádios dentro da cidade de São Paulo, né? Isso atende uma demanda do torcedor santista que mora na cidade. Mas os rivais têm feito gestos de abrir a porta? Neoquímica, Allianz, Morumbi? Tem. A conversa, todas as vezes que aconteceram essas conversas, elas foram produtivas, assim, muito positivas, porque a relação que o presidente Marcelo tem com todos os clubes da capital é extremamente produtiva e de uma sinceridade, assim, e eu não, em nenhum momento eu consegui encontrar trava, né? Obviamente, eles sempre vão defender uma data ou outra que não pode acontecer, né? Porque seus clubes vão jogar no estádio, mas desde que a gente sentou para conversar, tanto falando de Pacaembu quanto de todas as outras opções de São Paulo, a conversa foi produtiva e é muito mais o momento da gente encontrar o equilíbrio no aspecto financeiro, no aspecto desportivo, né? E aí a gente tentar tomar a decisão entre jogar na Vila ou jogar em São Paulo. Pedro, obrigado pela entrevista, muito sucesso ao Santos nessa volta à elite do Brasil.
Muito obrigado, João. Agradeço o convite e quero de novo parabenizar mais uma vez o espaço que vocês abriram aqui para falar de futebol com um pouco mais de profundidade. Muito bem, Pedro Martins, CEO do Santos, nosso convidado de hoje no CNN Esportes SA, que teve o oferecimento de Gerdau, o futuro se molda.